Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje temos connosco o Nuno Pinheiro, astrólogo. Portanto, o tema hoje é astrologia. Bem-vindo, Nuno Pinheiro. Muito grata por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, Madalena, pelo convite também e por me dar esta oportunidade de falar um bocadinho sobre aquilo que me apaixona, que é a astrologia, e tentar contextualizar aqui também um bocadinho, para quem não conhece, do que é que estamos a falar quando falamos de astrologia. Sim, e o Nuno Pinheiro tem uma página no Facebook que eu fui espreitar, Certo? Astro Sofia. E Isso? vou-vos dizer que ele, para além de ser astrólogo, escreve textos com um sentido de humor muito apurado e é muito divertido. Astrologia e sentido de humor combinam? Então a astrologia não é uma coisa muito séria, muito séria, muito séria? É uma coisa muito séria, mas a vida também é uma coisa muito séria. E se nós levarmos a vida sempre com seriedade, a vida fica assim um bocadinho pesada, não é? Sim, Pronto, é e verdade. então é tentar trazer um bocadinho de leveza, não em excesso, porque a leveza também em excesso também torna a coisa assim um bocadinho desinteressante, mas é, no fundo, usar aquilo que são as minhas características, muitas vezes, que é alguma ironia, este lado brincalhão, e contextualizar o que é que está a passar no céu com aquilo que é as minhas características próprias. Portanto, no fundo, é tentar trazer aquilo que eu sou ou aquilo que eu tenho dentro para aquilo que me apaixona, que é a astrologia. Portanto, e tornar, em vez de ser uma coisa enfadonha também para mim, é uma coisa que me dá prazer, porque eu adoro escrever e, portanto, dá-me prazer. Dá-me prazer escrever, dá-me prazer rir com aquilo que escrevo, dá-me prazer que as pessoas também se riam, ou pelo menos eu tento que se riam e que estejam a aprender sem ter este fardo de peso, porque a astrologia é realmente muito complexa, ah, mas se nós conseguirmos dar assim uma certa pitada de leveza, as pessoas aprendem a rir, o que é mais fácil do que aprender a chorar. É verdade. Então há uma pergunta que tem mesmo que ser feita. Como surgiu essa paixão pela astrologia? Bem, eu desde miúdo que sou muito inquieto, lá está com umas inquietações, né? Eu digo, eu costumo dizer a brincar que uma das minhas músicas preferidas é do Zé Mário Branco, é mesmo a inquietação, não é? Uhum. E desde miúdo que faço muitas perguntas sobre o que é que estamos aqui a fazer e de onde é que viemos, para onde é que vamos, qual é o sentido disto tudo, né? Porque se for só nascer e morrer, isto acaba por ser um bocado um fraude, né? Acaba por haver aqui uma certa fraude no meio disto tudo. E então, ao longo dos tempos, fui tentando procurar. A vida, entretanto, levou-me para outros caminhos. Eu sou licenciado em jornalismo e, portanto, tenho formação jornalística. Ahm, e depois, por volta dos 28, 29 anos, uma coincidência da vida, portanto, aqueles tais momentos que nos encaminham para determinado lado aconteceram, e depois foram os anos de estudo até a astrologia chegar aqui, tudo de uma forma, muitas vezes, como eu digo, ao acaso, mas fui tentando apanhar os comboios do acaso e pronto, e cheguei até aqui. Mas havendo sempre desde criança esta busca. Eu lembro-me com 11 anos, eu sou da geração de 80, portanto lembro-me com 11 anos ou 10 anos colecionar os fascículos da Planeta Agostini que saíam sobre Sim. astros e sobre tarot. Lembro-me de fazer essas coleções, porque era uma coisa que me fascinava, aqueles símbolos. Eu gosto muito de símbolos, e portanto os símbolos é algo que já me acompanha desde muito cedo. Por exemplo, ir a determinada igreja, ou a determinado espaço e estar à procura de um significado para o símbolo é uma coisa que eu gosto muito. E portanto, foi por aí que a coisa foi surgindo, sempre guiado por qualquer coisa, sempre levado para, olha, vai para ali, e eu ia, olha, vai para ali, e eu ia. Portanto, vou sendo muito obediente, às vezes na Nem vida tanto. real não sou assim tão obediente, mas para a astrologia fui bastante obediente e tem corrido bastante bem. Foi um amor à primeira vista, no fundo. Muito bem. Então, para aquelas pessoas para quem a astrologia são aquelas notinhas nas revistas e nos jornais, hum, o que é que podemos dizer sobre a astrologia, assim de uma maneira fácil de entender?
A astrologia nasce, nós não conseguimos datar a astrologia, ok? Não há uma data exata, olha, a astrologia nasceu aqui neste lugar, neste sítio prático. Mas os primeiros registros que nós temos astrológicos são possivelmente da Suméria ou da Babilónia. Uhum. E, portanto, a astrologia nasce como uma forma de entender ou de compreender os movimentos dos astros e quais são os reflexos que eles têm na Terra. Então, acaba por ser uma técnica que é desenvolvida, uma ciência que fazia parte, no fundo, das ciências nobres da antiguidade, da astrologia, a astronomia, a geometria, a alquimia, toda aquela panóplia que hoje são ciências ocultas, e, portanto, faziam parte de um conhecimento bastante integrado dos sábios, e ela nasce como forma de previsão, ou seja, nasce como forma de tentar entender os movimentos dos astros que reflexos tinham nas sociedades, ou seja, principalmente na aristocracia, ou seja, nascimentos de reis, falecimentos de reis, guerras, tragédias, enchentes, colheitas, portanto, nasce como uma forma de previsão e de tentativa de compreender que se aquilo que está em cima reflete-se com aquilo que está em baixo, aquele axioma bastante antigo. E, portanto, a astrologia durante vários séculos não é uma astrologia pessoal, ou seja, não tem uma relevância na psicologia que hoje tem, ou seja, nós hoje temos muita astrologia psicológica, que é muito o estudo das características do ser humano. A astrologia clássica tem essa preocupação também, mas tem um aspecto muito preditivo, ou seja, tentar prever acontecimentos. Depois, com o advento, agora já no século XIX, século XX, com o advento da psicologia, existe cada vez mais a astrologia centrada no indivíduo, não no evento, mas no indivíduo. E, portanto, passamos a ter uma astrologia mais psicológica, principalmente com a chegada do Jung. E, portanto, a astrologia, a partir dali, fica centrada no ser humano. E não no acontecimento em si, não no evento, mas na compreensão da psique ou da mente do ser humano ou das nossas características internas. E, portanto, desenvolve-se uma astrologia psicológica, humanista, transpessoal, e, e, foi, e como durante muito tempo, desde o século XVII até o século XX, as fontes antigas estiveram bastante esquecidas, até porque a astrologia foi, entretanto, rejeitada das faculdades, ela era dada nas faculdades, até o século XVII era dada em faculdades. Depois, a partir do século XVII, século XVIII, ela é ocultada, e, portanto, os textos antigos ficaram muito esquecidos e aquilo que nós temos hoje é uma astrologia muito baseada na psique humana e no ser individual. Esses horóscopos que nós vemos em revistas são horóscopos que nascem por volta dos anos 80, anos 70, anos 80, onde há novamente um boom bastante grande da astrologia e de uma forma bastante comercial passa-se a dar muito enfoque ao signo solar. E, portanto, as revistas começam a fazer esse tipo de publicações que não têm qualquer tipo de validade. São, são publicações generalistas, básicas, e, portanto, não têm ali muitas vezes não feitas por astrólogos, são feitas por jornalistas que inventam. Uhum. E, portanto, não há ali grande controle da informação. E, portanto, a astrologia tem estes dois enfoques. Ou seja, o primeiro enfoque é a previsão e o segundo enfoque é a compreensão daquilo que são as características do ser humano ou daquilo que é o lado interior do ser humano. Outra questão é que a astrologia clássica, e que nasceu então na antiguidade, a antiguidade tinha um sistema filosófico baseado no destino. E, portanto, a pessoa estava destinada a qualquer coisa. E, portanto, a astrologia, no fundo, o mapa astrológico da pessoa descodificava a história da pessoa, a história de vida. Portanto, a pessoa vai ser isto, ok? Ou o acontecimento vai ser isto, ou a nação vai ser isto, ou o momento vai ser isto. Na astrologia atual, há uma visão muito mais livre, e portanto nós hoje acreditamos muito mais no livre-arbítrio, e portanto a pessoa vai num processo evolutivo. Então passamos de um processo de destino para olhar para o mapa como um processo evolutivo em que a pessoa parte do ponto A e há de chegar ao ponto B. Então são Uhum. visões um bocadinho diferentes, e que no fundo estão neste momento a trabalhar em conjunto ou tentar interligar-se umas com as outras, mas isto no fundo depois obviamente há vários ramos de astrologia e há várias formas de fazer astrologia, mas no fundo são estas as principais valências ou funções que a astrologia tem. Então, basicamente.
para nós ficarmos a conhecer um pouquinho de nós próprios, basta saber qual é o nosso signo solar. Não, É muito redutor, não é? é completamente muito redutor. O signo solar é apenas uma das partes daquilo que é composto o mapa. O mapa é composto por 4 pontos, que são os pontos cardeais, e portanto tem esses pontos. É o nascer do Sol, que é o ascendente, o descendente, que é onde o Sol se põe, o meio do céu, que seria o meio-dia, e o fundo do céu, que seria a meia-noite, por exemplo, de uma forma mais abreviada. E depois teremos vários planetas, temos pontos, temos lotes, temos cálculos, temos uma data de informação dentro daquele mapa. O Sol é apenas uma das componentes. E, portanto, mesmo aí há diferenças grandes entre aquilo que é a astrologia clássica, porque na astrologia clássica o Sol não é a pessoa, e na astrologia pessoal, lá está, humanista, o Sol é a característica principal da pessoa, porque, exatamente pela questão de ser mais fácil agrupar, nas revistas ou nos livros, todas as pessoas dentro de um signo. E, portanto, quando eu escrevo a dizer, as pessoas no signo de caranguejo hoje vão ter um dia qualquer coisa, isso abarca uma grande quantidade de pessoas. Enquanto que se nos escrevêssemos para o ascendente é muito individual, depende da hora de nascimento. Horóscopo em grego quer dizer exatamente definição de hora. Logo, nós só conseguimos saber o mapa de alguém com a definição da hora, e isso é que torna a pessoa individual. Ou seja, o ascendente é aquilo que torna a parte mais individual do mapa. E a parte mais forte do mapa é a parte mais importante. Não é o signo solar. Por isso é que o Sim, horóscopo é definido com hora. Se nós não tivermos a hora, nós não conseguimos fazer o mapa. Se não tivermos hora de nascimento, o mapa não se faz. Portanto, essa é a parte mais importante. O muito bem. Sol, todos nós que nascemos em determinado mês, dentro daquele período de tempo, vamos ter o Sol exatamente no mesmo sítio. Portanto, isso não nos diferencia. Pois. Agora percebo a minha rejeição à astrologia, porque realmente as pessoas falavam, quando eu dizia que era câncer caranguejo, era sempre batizado, és a mãezinha, que era uma expressão que eu gostava imenso. Ah, e eu achava aquilo, até perceber que afinal havia mais. Eu disse, sim, com esta parte eu já me identifico, não é? Com o escorpião, como ascendente, eu já me identifico mais. Mas sim, temos todos que saber mais coisas, perceber mais coisas, não ficarmos pelo básico, não é? Sim, há uma tentação muito grande de simplificar, exatamente por motivos também comerciais. Há uma tentação de simplificar. Agora, quem quiser efetivamente perceber ou entender a astrologia, não dá para simplificar, ou seja, é um processo complexo, é uma linguagem complexa, e que, no fundo, para ser entendida de uma forma bastante compreensível, não pode ser vista de uma forma banal, tem que ser vista de uma forma mais profunda. Agora, a nível comercial, eu acredito que seja mais fácil tentar fazer apanhados, e eu próprio faço, quando faço às vezes alguns textos, né? Eu tenho que escrever um texto, não posso escrever um texto para cada uma das pessoas. Nós temos que fazer assim uma coisa mais Para- global, que abarque assim uma quantidade maior de pessoas, porque é impossível fazer um mapa ou um texto, por exemplo, como eu faço para todas as pessoas, porque cada mapa vai ser diferente e, portanto, eu teria que fazer quase um texto para cada pessoa, e, portanto, é impossível. Agora, eu percebo que seja muito, muito redutor, e hoje, então, com as redes sociais, isso então é muito fácil, né? A redução do símbolo a qualquer coisa, hum, mas isso é pouco, pois temos que tentar ir um bocadinho mais longe. Nuno, assim, em termos gerais, tanto, nem toda a gente precisa de fazer um curso de astrologia para entender astrologia. Pode começar pelo básico, que é pedir a alguém, um profissional, que lhe faça a leitura de um mapa. Uhum. Assim, o que é que eu posso ficar a saber? Eh, Coisas básicas que eu posso ficar a saber, que ideias é que eu posso tirar assim logo a priori de um mapa astrológico? Pode saber tudo. Na verdade, pode-se saber quase tudo.
Uhum. Quase tudo. Medo. Quase tudo, sim, quase tudo. Agora, depende da pergunta que é feita. A minha interpretação vai se basear na pergunta que me é dada pela pessoa que está comigo. Ou seja, eu posso, enquanto astrólogo, olhar para o mapa e ter uma pré-conceção do símbolo. Ou seja, eu posso olhar para o símbolo e dizer assim, esta pessoa deve ter este momento aqui, isto aqui, aquela situação, esta maneira de pensar, esta maneira de sentir, esta maneira de ser. Ok. Eu posso ter essa pré-definição. Mas depois é a pergunta da pessoa que me vai direcionar para determinada interpretação, porque o símbolo vai se modificar de acordo com aquilo que a pessoa me pergunta. E a forma como eu vou buscar informação ao mapa também é diferente de acordo com a pergunta que é feita. Isto, no fundo, é como hoje em dia o ChatGPT, não é? Ou seja, a qualidade da pergunta deriva vai ter como consequência a qualidade da resposta. E, portanto, a qualidade da nossa pergunta quando nós estamos com o astrólogo vai, obviamente, também derivar da qualidade da interpretação do astrólogo. Se a pessoa me pergunta uma coisa e, na verdade, tem em mente outra coisa, eu vou-lhe dar uma resposta que, se calhar, não vai ser consentânea com aquilo que ela quer ouvir, ok? Ou com a resposta que ela procura. Portanto, nós podemos saber tudo. No mapa nós conseguimos, é assim, eu costumo dizer, a astrologia não mente, quem pode mentir é o astrólogo, ok? Agora, nós conseguimos ver tudo, nós conseguimos ver o pré-nascimento da pessoa, conseguimos ver o momento, porque o mapa de nascimento é o momento do nascimento, como é que foi o momento do nascimento, e depois aquele momento do nascimento, obviamente, vai marcar toda a concepção da pessoa. Nós conseguimos ver o ambiente familiar, nós conseguimos ver as natalidades, ou seja, as gestações que a pessoa pode ter. Nós conseguimos ver o tipo de relacionamentos, nós conseguimos ver o tipo de trabalho, nós conseguimos ver uma data de coisas. Isso leva depois à tal questão, que é, então, se nós conseguimos ver, a coisa está pré-definida ou não está pré-definida. Porque se eu consigo dizer à pessoa que vai ter 3, 4 estações e a pessoa tem 3, 4 estações, então se calhar estava pré-definida antes dela vir. Se eu digo à pessoa que ela tem uma predisposição para ser carpinteira e depois é carpinteira, ah, quer dizer que então já estava pré-definido. E depois vem a dúvida sempre. Então, mas onde é que calha o nosso livre-arbítrio aqui no meio disto tudo, que é sempre a conversa mais difícil de definir. Mas no mapa consegue-se ver tudo. Depende da capacidade do astrólogo também para interpretar o mapa, claro, e para ter as chaves para abrir as portas das respostas. E, portanto, agora, depende da qualidade da pergunta da pessoa. E depende das ferramentas que o astrólogo tenha para conseguir interpretar. Mas o mapa diz-nos tudo. Então estou eu aqui a pensar que isso era uma ferramenta que quase todos os pais deviam usar quando nasce um filho, Sim, porque eu era a faço melhor forma de conhecer a nossa cria, isso. ajudá-lo a vencer os obstáculos, a entendê-lo melhor, não era? Concorda? Concordo, acho que era importante. Aliás, eu faço muitas consultas de pais e filhos, exatamente para os pais tentarem compreender as dinâmicas dos filhos e para tentar compreender de que forma é que eles ah, entram no mundo. Porque a entrada no mundo é o essencial para a nossa vida. Aquela entrada no mundo vai marcar a nossa existência toda. E, portanto, entrar no mundo, a partir dali nós temos como que uma impressão digital, ou temos como um cartão, um BI, que é aquele mapa, é aquele mapa de nascimento. Portanto, as nossas predisposições estão ali colocadas. E se a pessoa conhecer, obviamente, a predisposição de cada um de nós, por exemplo, é o que eu costumo dizer a brincar. Se eu disser a um ascendente carneiro que tem que estar o dia todo sentado numa cadeira, a pessoa vai ser uma pessoa altamente inquieta, não vai conseguir, vai se sentir frustrada. E, portanto, se eu perceber que aquela pessoa precisa de descarregar energia, precisa de movimento, precisa de ação, precisa ah, de coisas que façam o próprio corpo atuar, se calhar a pessoa é mais feliz. E, portanto, conhecer essas características interiores e exteriores também ajuda a sermos mais felizes também nos nossos relacionamentos. Isto também entre parceiros. Se eu conhecer as dinâmicas do meu parceiro, né, eu sei que claro que depois existir algum.
é o que me perguntam muitas vezes, é se isto não tira algum charme à relação, não é? Porque depois eu já conheço tudo dele, já conheço tudo meu. Mas no fundo é tentar perceber que há coisas que eu estou a pedir à pessoa, se calhar que a pessoa não é capaz de me dar, e expectativas que eu também coloco também não são possíveis de realizar, e compreender as dinâmicas de cada um. E eu acho que a astrologia nessa parte é uma ferramenta inacreditável para nós conseguirmos nos compreender. Os nossos medos também se conseguem ver, os nossos medos, as nossas fobias, os nossos bloqueios, esses pequenos pontos negros que nós temos, ou pontos cegos, que nós temos na nossa vida que nos limitam muitas vezes. Uhum. Consegue-se perfeitamente entender. Conhecer os nossos desafios, as nossas fragilidades e os nossos lados mais sombrios Certo? ajuda-nos a um trabalho de aceitação, não é? Porque Sim, se soubermos exatamente o que podemos trabalhar, vamos lá diretos, não andamos ali às curvas até acertar na coisa, não é? certo? Até para a psicologia, eu diria que a astrologia seria uma ferramenta interessante, porque poupavam-se meses de trabalho. Sim, Porquê? Porque consegue-se fazer logo o diagnóstico. A astrologia consegue, eu consigo olhar para o mapa e fazer o diagnóstico da pessoa. E consigo saber em pouco mais de 10 minutos ou pouco mais de 20 minutos em conversa com a pessoa, sabendo que está ali qualquer coisa, eu sei direcionar a conversa para a pessoa me transmitir a informação sobre aquele determinado acontecimento. E, portanto, é muito fácil para mim chegar lá. O psicólogo, como está às escuras, entre aspas, tem que estar a apalpar para tentar ver onde é que está a maçã podre no meio da árvore, né? E, portanto, é muito mais sim. fácil. É muito mais fácil. Uhum. Ah, sente que hoje em dia a astrologia está a ganhar, está a ser mais aceite, mais procurada, mais divulgada? Ou Certo? sou eu só que estou a ver que há aí um boom? Não, não, não. Há mesmo um boom de procura, mas é um boom de procura que também tem a ver com todas as ciências ou com tudo aquilo que é espiritualidade. Principalmente por causa da nossa geração, a geração dos anos 70, dos 80, é uma geração muito preocupada com isso, pelos seus posicionamentos planetários. É uma geração muito preocupada com isso. E mesmo o momento atual também é um momento, e a astrologia também explica isso, o movimento das gerações. O que é que cada geração vai trazer de novo e o que é que o que é que a geração traz e o que é que cada geração precisa. E este momento atual é um momento atual de algum, por um lado, algum desnorte, em que nós estamos um bocadinho perdidos ou um bocadinho desconectados, e há uma tentativa de voltar a conectar com alguma coisa. Mas como nós não temos aquela estrutura que normalmente era as igrejas ou a religião que nos dê essa conexão a algo maior do que nós estamos à procura dessa ligação de alguma maneira. E hoje em dia há essa procura destes temas, e portanto a astrologia está novamente a surgir com bastante força. Lá está, também por causa da astrologia psicológica, hoje as pessoas não gostam. As pessoas, há aqui uma tendência interessante, que é as pessoas fogem muito ao prognóstico, à previsão. No fundo, é como se nós disséssemos assim: não, não, eu não quero saber, eu só quero saber da minha parte psicológica. Mas a maioria das consultas é sobre previsões. Portanto, Sério? é sobre previsões. Portanto, as pessoas têm a astrologia como uma ferramenta muito de desenvolvimento pessoal, mas depois, na vida delas, utilizam muito como previsão. E, e como a astrologia teve muito tempo escondida e agora está novamente a surgir com muita força, e há uma geração de astrólogos, onde eu me incluo, astrólogos novos, que estão a transmitir a astrologia de uma forma diferente, obviamente as redes sociais também ajudam a isso, a proliferar a palavra, né? Nós estamos cada vez mais com mais pessoas a terem acesso a isto, que era uma coisa que era de uma forma impossível. E a própria visão da astrologia está a mudar, ou seja, a astrologia era muito associada ao cartomante, à banha da cobra, ao bruxo, e eu posso lhe garantir que a astrologia tem zero, mas zero de bruxaria, tem zero de cartomância, é tão matemática, é quase tão matemática como uma ciência Uhum. e é extremamente certeira
exige um estudo muito aprofundado, que não pode ser visto como algo intuitivo ou algo clarividente. Não é para aí que a coisa funciona. Quem fizer, na minha opinião, quem estiver a fazer a astrologia dessa maneira, eh, não sei se está a fazer a astrologia certa, porque a astrologia tem um lado técnico muito forte, tem outro lado que, obviamente, é a percepção do próprio astrólogo, né? Há pessoas que trabalham com o símbolo melhor do que outras, Uhum. ou que captam a informação do símbolo e conseguem escavar mais a informação do símbolo do que outras. Agora, não é claramente uma coisa de velinhas, de bruxaria, de cartomâncias. Não, esqueçam isso. Isso era a imagem que a minha mãe tinha, por exemplo, eu quando lhe disse que ia ser que queria Quer ser ser astróloga, bruxo? Era o que lhe isso. saía. Ela chamou-me de bruxo, disse: "Ah, estás a ser bruxo agora." Eu disse: vou estar ali a queimar velas, ali em Monsanto. Portanto, a imagem que as pessoas tinham era mesmo de uma astrologia que era muito ligada a essas. E as televisões às vezes ainda têm alguma culpa nisso, e os tais jornais, porque colocam pessoas a falar de astrologia que não são astrólogas e pessoas a falar de astrologia que aquilo não tem nada a ver uma coisa com a outra, e torna-se a coisa. E enquanto as mentalidades não mudarem e não perceberem que a astrologia é uma coisa séria, muito séria mesmo, eh, vai ser difícil, mas está muito melhor do que estava, hein? Está muito melhor do que estava. Portanto, está a ver um boom bastante grande e espero que continue. Tanto Eu que já há também. faculdades. Deixe-me só dar tanto que há faculdades neste momento, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, não sei se em Espanha já tem, mas Estados Unidos e Reino Unido sei, há faculdades já a estudar astrologia, no aspecto, ou seja, não como disciplina de um curso, mas a nível da investigação, ou seja, a investigação de textos astrológicos antigos, que normalmente eram filósofos que os escreviam. Uhum. Portanto, textos astrológicos antigos, práticas e técnicas, entendimento de práticas e técnicas, e, portanto, as próprias faculdades já estão a trazer também a astrologia para dentro de si, e o que eu acho muito bem. Está a ser efetivamente reconhecida. Fantástico. Espero que sim. Ai, há uma pergunta que eu não resisto, Nuno. 2025 é mesmo assim um ano tão, tão especial, de uma mudança tão, tão grande, que É, vamos abanar todos. Está nos mas astros. é um ano muito especial porque vamos ter efetivamente a mudança de vários planetas, que são planetas, no fundo, transacionais, portanto, são planetas que passam muito tempo num signo, Ok? neste caso Plutão, Urano e Neptuno. Portanto, são três planetas que vão passar para outros signos, o que no mesmo ano não é uma coisa muito natural e muito normal. Portanto, é como se houvesse aqui uma mudança de página, como se estivéssemos a mudar uma página de gerações. E depois porque é um ano que a nível de configurações astrológicas é muito forte mesmo. Isto para lá também de Saturno também se juntar ao baile e também ele mudar de signo. Ou seja, temos quase todos os planetas neste ano a mudar de signo. E portanto este ano é claramente um ano de como se virássemos a esquina para outra rua. A partir de agora as coisas vão ser diferentes. Muito diferentes daquilo que era. Agora, claro, todos estes processos que nós estamos a falar da entrada de 2025. Estes processos são longuíssimos, né? Isto não é um processo que a gente estala os dedos e amanhã está tudo diferente. Não, mas são Claro. processos longos, sociais e civilizacionais bastante longos, mas que cada vez mais apontam para um caminho, ou vão apontar para um caminho. E eu gosto muito da astrologia, eu gosto muito de fazer pesquisas históricas com a astrologia. Ou seja, eu uso muito a astrologia para validação da história. Ou seja, é olhar e ver quais são os movimentos históricos e os movimentos astrológicos para perceber que há um padrão repetitivo em quase todos eles. Ou seja, todos os grandes acontecimentos históricos têm determinados alinhamentos que se vão repetindo ao longo do tempo e depois a repetição dos acontecimentos ou dos alinhamentos levam à repetição de acontecimentos. Obviamente não iguais, porque nada é igual, mas adaptado à circunstância do momento. Ok? Ok. E, portanto, se nós olharmos para o momento atual e para aquilo que são, no passado, posicionamentos muito semelhantes,
Ah, claramente estamos num momento de transformação total. Portanto, a sociedade, ou a civilização, ou a era que nós conhecíamos, vai toda a partir de agora ter uma mudança bastante acentuada. Agora volto a dizer, isto demora bastante, bastante tempo. Sim, não é só o ano 2025. Não, não é só o ano de 2025. 2025 é o início da É o mudança. começo, Sim, isso. É como se venha metêssemos ela. é como se metêssemos o carro a andar. Depois a partir daqui começa a viagem. Ai, Claramente, mas sim, é tão necessária que vai acontecer, sim, a porque nada mudança dura não para é. sempre. Sim, e as pessoas, todos nós temos alguma rejeição à mudança, mas eu acho mudança é uma coisa fantástica. Senão isto é muito monótono, não é? Tudo muda sempre, estamos sempre em constante mudança, tudo muda de um dia para o outro, nem que seja a folha do calendário. Sim, verdade. Está sempre tudo em mudança. A gente é que acha que não, porque o ser humano gosta muito de segurança, Sim, adora segurança. E, aliás, vai ser um dos temas, e já agora, para 2025, vai ter 2025, 2026, 2027, por exemplo, será um tema essencial, o tema da segurança. Basta ouvir os telejornais. A palavra segurança é quase vomitada de hora a hora. sim. Segurança. Vamos ver. Vamos ver. Vamos estar tão seguros assim. Mas sim, a astrologia também nisso, na parte histórica, é uma ferramenta muito interessante para ver o movimento das sociedades, dos países, das civilizações. É muito, muito, muito importante para compreender como é que isto tudo se vai desenvolvendo para determinado lugar. E eu gosto muito dessa parte. Essa parte é uma parte que me fascina muito. Pois é, por muito que nos custa aceitar, às vezes há aqui uma ordem. Nada é feito ao acaso, não há absolutamente nada que exista por acaso. Então, nós também entramos nessa ordem e é o que tem que ser. Bom, isso é outra das coisas que a astrologia, pelo menos a mim, trouxe-me uma enorme tranquilidade. É que há uma ordem. Há um. Eu não lhe vou chamar a propósito, que eu não gosto da palavra, mas vou chamar que há uma lei. Gosto mais da palavra lei. E então, esta lei é como se fosse uma história, um livro, né, que alguém está a escrever, ou já escreveu, a gente não sabe se já está escrito tudo ou não. E portanto, a história foi escrita ou está a ser escrita, e essa história não é uma história de acasos, não é uma história que seja escrita assim por devaneio. Não, aquilo tem uma lógica. E essa lógica depois revela-se ao longo do tempo. Mesmo os movimentos planetários, por exemplo, as órbitas dos planetas, o tempo das órbitas dos planetas à volta de si próprio, à volta do Sol, repetem-se, repetem números, Sim, repetem tempos. E, portanto, nada está ao acaso no céu. Vou dar um exemplo simples. Os três retornos de Saturno, que são muito conhecidos como as três idades, não é? Nós temos a primeira idade até aos 28, depois temos a segunda idade até aos 56, e depois a famosa terceira idade, que é a velhice, não sim. é? Pronto, é aos 84, dos 56 aos 84. Ora, 84 é exatamente o tempo que Urano também volta a dar volta a si próprio. Portanto, a órbita de Urano, desde um ponto A ao ponto B, é 84 anos. O retorno de Júpiter, sete vezes, e sete vezes tem muito a ver com Saturno, também é 84. Portanto, não há aqui acasos. Não há aqui, não há coincidências. Portanto, as coisas estão mesmo lá em cima, que parece um acaso aqueles planetas estarem todos ali a andar à volta de uma esfera luminosa que andam ali perdidos, parece que andam perdidos ali, mas todos eles parece que afinal estão todos ordenados. Pois, Mesmo a Lua, que tem um ciclo normal de 28 dias, né, à volta do sim. Sol, exatamente como Saturno tem um ciclo de 28 anos à volta do Sol. Pois é,
Por Quando isso, andamos distraídos, achamos que realmente isso pode estar aí tudo a funcionar, mas nós não temos nada a ver com isso. Sentimos-nos, o problema é esse, é que achamos que não temos nada a ver com isso. E o que é que eu tenho a ver com isso? Mas na verdade temos tudo, porque pois, fazemos parte do pacote. o problema é que o homem desinteressou-se muito por aquilo que não compreende. Adivinhar, ele interessa-se, mas o céu já deixou de ser interessante, tanto que a gente agora tem muitas luzes na cidade e não consegue ver o céu, né? E portanto hoje estamos à procura de outros céus, estamos à procura de coisas mais microscópicas. Se calhar o interesse do homem hoje é o microscópio, é ver o que é o átomo, é o robô, é, é a partícula mais escondida. E o céu antigamente era o grande mistério, não é? Portanto, nós estudávamos, olhávamos para o céu e ficávamos maravilhados a tentar compreender estes fenómenos. Hoje em dia, se calhar, por não estarmos tão ligados com ele, passa-nos ao lado. Se calhar hoje uma lua cheia já não nos dá assim aquela falta de ar, não é? Antigamente, se calhar, ficaríamos maravilhados com uma lua cheia enorme, num céu enorme também, cheio de Sim, estrelas. As coisas mudaram também um bocadinho. Agora, se nós compreendermos a natureza, compreendemos também os nossos processos interiores, porque está tudo marcado lá em cima e cá em baixo está tudo, é quase tudo um espelho. Assim como o céu é o espelho da água, a água também é um reflexo do céu, portanto, acaba por ser quase tudo igual. E, portanto, a astrologia, na minha ótica, que é a minha linguagem, a astrologia claramente ajuda a compreender essa escrita, esse tempo, essa linguagem que os astros utilizam para comunicar connosco. bonito. Nuno, como é que o podemos encontrar para nos ajudar a entendermos? Então, eu tenho uma página do Facebook que se chama Uhum, Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro, e tenho exatamente a mesma página no Instagram, que ok, é Astrosofia, Astrologia por Nuno Pinheiro. Se procurarem, acho que é fácil encontrar. Tem sim um símbolo vermelhinho com o meu signo, que é Carneiro. Ahm, e depois, pronto, entrar em contacto comigo para aquilo que precisarem, dúvidas, questões, consultas, cursos, aquilo que vocês necessitarem de mim, estou sempre ao dispor, estou sempre disponível para tirar dúvidas ou para questões ou para participar em qualquer tipo de ação que ajude a credibilizar, lá está, a astrologia e a trazê-la para o sítio onde ela merece estar. Portanto, se sem me quiserem dúvida. encontrar, tem essas duas formas, depois nesses locais tem o meu contacto, o meu e-mail, e pronto, e a partir dali entram em contato comigo, ou mandam mensagem mesmo direta e pronto, e conversamos. Estou curiosa. Como é que se faz uma coisa dessas? Enviamos os dados, obviamente, e depois faz uma consulta online ou, Sim, fazemos a ou manda consulta o online. mapa e. Não, 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 não. Isso é Agora lê para impossível. aí. Não, 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 não. Isso é impossível. Sincero, é assim, estar, não é dizer mal de quem o faz, obviamente, né? Mas é impossível falar de alguém sem falar com a pessoa. É impossível falar de alguém sem falar com a pessoa. Eu não consigo extrair a informação toda que eu consigo do mapa se eu não estiver a conversar com a pessoa. A pessoa tem que ser, no fundo, o meu interlocutor. Ou seja, eu tenho que ir buscar informação a ela. Porque aquele símbolo, vou dar um exemplo, um sol de casa 9. Ou seja, o mapa é composto por 12 casas e cada casa é uma área de experiência. E o posicionamento de um planeta numa casa, no fundo, vai ter aquele tema daquela casa associado. Agora, aquele tema daquela casa, aquele sol, pode se manifestar de mil maneiras. Eu sei, eu sei que aquele sol vai ter um tema ou vários temas possíveis de ser associado. Mas na forma como a pessoa viveu aquele sol, só a pessoa é que me pode dizer. Eu posso ajudá-la a chegar lá. Eu ajudo a pessoa a chegar lá, a dizer, olha, foi isto, foi isto, foi isto, foi isto. E a pessoa ajuda-me e traz-me a informação. Agora, se eu não souber nada, eu só estou a fazer aquilo que é o horóscopo da revista, que é dar uma generalização. Ok. Só estou a fazer o horóscopo da revista, que é, ok, estou a dizer, ok, todos os sócios de Casa Nova são pessoas muito ligadas à filosofia, ou todos ligados à religião, ou todos ligados à justiça, e depois não, a pessoa afinal não fez nada disso. Eu vou dar o caso, por exemplo, eu tenho um sol de Casa 9
E toda a gente que me lesse o mapa ia achar que o meu pai era um professor ou intelectual, ou ia achar que o meu pai era um gestor ou um juiz. E o meu pai era apenas um motorista dentro de uma faculdade, Casa Nova. Então, se não falarem comigo, ou se eu não estiver ali a ajudar, a dizer à pessoa, ah, realmente este sol de Casa Nova é o meu pai, e o meu pai andava numa faculdade. Ah, porque o mapa é literal, hein? O mapa é muito literal. Às vezes é demasiado literal, às vezes até é mesmo demasiado literal. Se não for a pessoa a dar-me essa informação, só estou a fazer aquilo que as revistas fazem, que é dar generalizações. Isso não tem qualquer tipo de validade. Entendido. Então já sabem, quem precisar de ficar a conhecer-se um pouco melhor, muito melhor, podem contactar o Nuno Pinheiro e atrevam-se, sem medo. Vejam lá Sim. o que é que está aí em vocês que vocês ainda não conseguiram olhar de frente, não é? Eu terei todo o gosto em ajudar e não tenham medo que eu, apesar de ser carneiro, eu não dou barradinhas. Não Ai, tenho muito medo, não bom. tenho medo, não tenho medo que eu não. Que eu sou, apesar de ser carneiro e os carneiros terem má fama de agressivos e bélicos pronto, e somos um bocadinho, mas não, a coisa corre bem. Nunca ninguém saiu da minha consulta a sangrar, tá bem? Estou mais descansada. Nuno, nesta altura desta nossa existência humana, o que é que mais o inquieta? O que é que mais me inquieta? Isso é uma pergunta difícil, porque há tanta coisa. Na verdade, Uma ou duas, vá. na verdade, assim, aquilo que mais me inquieta é a desconexão com alguma coisa maior. Ou seja, acho que a partir do momento em que nós não temos hum, a consciência ou o entendimento de que há algo maior do que nós achamos que somos capazes de tudo e que tudo está a servir-nos. E eu acho que deve ser o contrário. E essa desconexão faz com que muitas vezes este vazio existencial que nós sentimos hoje, e acho que sentimos todos, acho que há aqui um vazio difícil de sentir, e daí, se calhar, estás nunca termos uma sociedade, nunca devemos ter uma sociedade tão depressiva, tão melancólica, tão ansiosa, porque ao perder essa ligação àquilo que é maior, nós estamos um bocadito perdidos, porque não há propósito, não há imagem, não há caminho a seguir. E nesse caso as religiões tinham um papel muito, muito importante, que era apontavam-nos um caminho, nem que fosse o inferno, mas era um caminho. Ou o purgatório, mas é um caminho, é um caminho. Se portas bem, vais para aqui, se portas mal, vais para ali, é um caminho. Hoje em dia não há caminho. Portanto, isso para mim inquieta-me bastante. Essa inquietação é bastante grande. Ou seja, eu ver. Outra coisa é ver que a espiritualidade está a ser tratada, ou melhor, eu não gosto da palavra espiritualidade. Acho que os temas, acho que a informação que deveria estar de alguma forma resguardada, alguma informação que está resguardada, está neste momento acessível, e a ser comercializada como se fosse uma coisa banal. Por um lado pode ser bom, porque como é tão banal, as pessoas não lhe dão importância, ainda bem. Porque depois podem usar para lados mais perversos. Por outro lado, é mau porque perde-se um bocadinho, vemos muitas pessoas a fazerem coisas para as quais não estão preparadas e depois isso é um problema bastante grave. E outra coisa que me parece também é que nós estamos numa sociedade muito baseada no desejo. Isso é algo que torna-nos muito insatisfeitos. Porque enquanto nós formos estimulados apenas pelo desejo, nunca nada nos satisfaz, porque vamos sempre à procura de colmatar aquele desejo por outra coisa qualquer. E e nós vemos isso, temos Instagrams cheios de vidas aparentemente maravilhosas, roupas maravilhosas, jantares maravilhosos, vidas incríveis, e na verdade isso dá-nos a sensação de que nós estamos a falhar, que nós não somos
bons, não somos incríveis, que Verdade. se calhar deveríamos ter uma vida tão fabulosa, tão espetacular, tão cheia de prazer, tão cheia de experiências. Isso é algo que também me inquieta bastante, porque, como diria aquele filósofo, o Yuval, fez livros bastante interessantes sobre a história da humanidade. Ele dizia no outro dia que nós perdemos a conexão com o aborrecimento. Ou seja, todos nós estamos a querer sempre mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais experiências, mais coisas que nos alimentem esse prazer, esse desejo. Mas isso torna-nos insaciáveis e, portanto, esse lado também me inquieta um bocadinho. Portanto, acho que são as coisas que mais me inquietam. Tudo o resto, eu acho que faz parte daquilo que tem que ser. A evolução normal das coisas, mesmo os robôs que aí vêm para integrar a nossa vida e fazer parte da nossa vida, também é um processo natural que vai acontecer e, e é aceitar que isto, agora, onde vamos chegar, não sei, agora que vai acontecer, vai. Agora é ver de que forma é que vamos lidar com isto tudo e qual é o papel também do ser humano também em relação a isto tudo, porque se por um lado aparentemente vem-nos tirar carga, esse enfado, esse aborrecimento, limpar a casa, limpar o chão, limpar a louça, esses aborrecimentos todos, por outro lado também nos tira várias coisas, como por exemplo a dignidade do trabalho, ah, o servir, o cuidar, e se calhar não sei o que é que nos resta. Resta-nos se calhar a criatividade, vamos ver se vamos ser capazes de ser tão criativos assim, com o tempo que vamos ter. Pois, essa é uma dificuldade, a criatividade. Quando falamos com as pessoas, elas definem a vida delas, o dia delas, ao trabalho. Não há nada para além daquilo, não há. Muitas vezes aguardam pela idade da reforma, porque aí nessa altura vão fazer alguma coisa, vão ter tempo. E depois, quando chegam a essa altura, o que eu tenho verificado é que elas não sabem fazer nada, nem têm sequer ideia do que gostariam de fazer, que é uma coisa que me preocupa. O facto das pessoas não terem vontade de criar, de fazer algo que lhes dê, não é o prazer do consumismo, mas algo diferente, isso assusta-me. E a maior parte das pessoas com quem eu falo não sabe muito bem o que é há de fazer com o tempo livre. Se calhar, vou ser um bocadinho provocador. Se calhar não deveríamos fazer nada com o tempo livre. Se calhar o tempo livre devia ser só um tempo de contemplação mesmo. O problema, se calhar, é esse. É porque hoje em dia usamos o tempo livre para ir ao ginásio, para ir correr, para ir nadar, para ir comprar roupa, para ir levar os filhos à escola, para ir jantar fora, para apanhar umas belas pielas e depois no fim é só tempo desperdiçado. Ou melhor, é só coisas que no fundo ocupam tempo. No fundo é um ocupar tempo. E se calhar o não fazer nada, ou só estar nesse processo de contemplação, se calhar era bastante mais proveitoso para a pessoa, como nós víamos antigamente as aldeias, em que a pessoa se sentava debaixo de uma árvore, contemplar aquele tempo, aquele silêncio. Sim, Hoje em dia é impossível ter silêncio, né? Agora, o problema é que nesta sociedade atual, como há tanto estímulo e tanta necessidade de fazer coisas, porque se não estivermos a fazer essas coisas todas, não estamos a ter uma vida perfeita, a pessoa acaba por não ter tempo para explorar, por exemplo, os pequenos dons que a pessoa tem, que é, olha, escrever, cantar, fazer um crochê, fazer um macramé, whatever. Ou seja, coisas que a pessoa utilize em silêncio, em tranquilidade, ou não, ou ter uma oficinazinha, como os nossos pais tinham, uma oficinazinha, onde faziam as suas carpintarias e as suas coisas. E pronto. Mas hoje o estímulo é tão grande que nós temos de estar em todo lado ao mesmo tempo. Para lá de que, obviamente, o tempo de deslocações entre sítios, que era uma coisa que antigamente tudo era mais lento. sim, Os nossos avós iam de uma aldeia à aldeia, demoravam 3 dias. Todos aqueles dias eram tempos de pausa. Trabalho, mas pausa. Tudo era ir lá chegar. Hoje em dia nós não conseguimos estar 10 minutos a demorar de um sítio ao outro, isto é muito tempo. sim, temos todos pressa. Todos, quer dizer, eu já perdi essa pressa.
Tive a maior parte da minha vida e eu fazia tudo, tinha que estar sempre a produzir alguma coisa. O estar Certo? quieta era uma coisa completamente inaceitável, não é? E há uns anos entrei numa vila pequena, e sentei-me na relva, no chão, e não senti culpa por estar ali sentada sem fazer nada. Foi delicioso. E eu passei a ir visitar esse lugar muitas vezes e perguntavam-me porque é que eu ia lá. Eu disse, olha, é tão bom estar ali que eu até consigo parar e ouvir a relva a crescer. E realmente tem razão. Isso é fundamental para nós nos encontrarmos, na verdade. Agora voltando aqui um bocadinho à astrologia, a geração da Madalena é uma geração que está muito formatada para o trabalho, é uma geração que nasce a seguir, bastante a seguir, já há 20 anos a seguir, possivelmente à Segunda Guerra, mas é uma geração que foi, até por causa, obviamente, daquilo que nós vivíamos no nosso país, mas não só no nosso país. É uma sociedade, é uma geração muito ligada ao trabalho, ao serviço, ao esforço. E, portanto, não fazer nada era como se a pessoa não fosse útil. É verdade. Pronto. Ao contrário de hoje, por exemplo, nós temos hoje a geração Z, a geração Y, que é exatamente o oposto, que é eu não quero trabalhar. Exatamente porque tem posicionamentos planetários que indicam isso, que é eu não quero trabalhar. Eu não quero fazer parte desse sistema. Enquanto na geração da Madalena é exatamente o oposto, que é eu quero fazer parte disso, por exemplo, o trabalho certo, a função pública e aquela coisa toda que temos que ter algo que sejamos úteis. É a geração que depois nasceu agora em 90 e tal, 2000, já não quer isso. Não quer, recusa-se. E, portanto, daí que muitas vezes também existem estes choques, de gerações entre aquilo que é a nossa visão e a visão deles. Portanto, para nós, a nossa visão era trabalhar era uma utilidade, era uma necessidade. Para eles, não é isso que acontece. E por isso o choque existe. E é claro, Temos que aprender com eles. talvez. Essa é que é a verdade. Nuno, nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu adorava continuar aqui a conversa consigo, mas temos um tempo curto. No máximo é 1 hora e nós já estamos mesmo em cima. Sim. Foi um gosto conhecê-lo, Igualmente, também, um também foi um prazer tê-lo gosto. aqui. Obrigado. Até breve. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este convite. Obrigado pelo convite também e boa sorte para o podcast também. E alguma coisa, estou aqui deste lado. Sempre podes pôr. Combinado. Obrigada. Obrigado, Madalena. Obrigado. E nós até à próxima semana no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá.